Oriente Médio, o berço da beleza feminina. Libanesas e jordanianas são verdadeiras mulheres árabes que valorizam seus maridos e sempre querem fazê-los felizes. Essas mulheres árabes cozinham, limpam, colocam as famílias em primeiro lugar e têm como missão manter uma família amorosa e feliz, livre de ciúmes e inveja. A grande maioria dessas mulheres do Oriente Médio é muito bondosa e humilde. Elas entendem que seu principal dever é respeitar o marido quando se casam. Isso as torna as esposas mais silenciosas e compreensivas do mundo. Se você quer ser feliz e ter uma esposa que o trata como um homem de verdade, é melhor procurar a futura esposa entre as mulheres libanesas e jordanianas. Não é segredo que a mulher árabe comum não se importaria de você ser rico. Se você pode cuidar de sua futura família, é uma grande vantagem para você. Enquanto a maioria dos casamentos são arranjados, os pais da menina tendem a escolher um marido para ela. Se você conseguir criar uma impressão positiva neles, significa que você quase ganhou. No entanto, dinheiro não é a coisa mais importante que a mulher árabe procura. Você deve, é claro, amar sua noiva. Algumas mulheres amam com os olhos, enquanto outras amam com os ouvidos. Essas mulheres não são a exceção a esta regra. Portanto, preste atenção a este conselho se você começar a namorar com ela. A melhor coisa que você pode fazer para impressionar uma mulher dessas é vestir-se bem. Você não deve apenas usar as roupas mais caras, mas tentar combinar os itens de maneira elegante. Escusado será dizer que você deve ser limpo. As mulheres libanesas e jordanianas gostam de homens com cérebro. Elas têm beleza da Ásia Ocidental. A beleza das mulheres libanesas é uma mistura excepcionalmente bela de características ocidentais e orientais, com características delicadas que parecem se unir perfeitamente. Muitas vezes, são mais altas do que as mulheres árabes, mas também tendem a ter grandes olhos castanhos e lábios carnudos. As mulheres libanesas geralmente têm cabelos escuros, mas muitas meninas gostam de tingir os seus cabelos de um castanho mais claro. Uma das características pelas quais as mulheres libanesas são conhecidas é seu corpo curvilíneo. Não é incomum vê-las em roupas reveladoras para mostrar suas características mais lisonjeiras. As mulheres libanesas costumam usar maquiagem. Elas são grandes fãs da indústria da beleza e estão sempre atualizadas com as últimas tendências. Elas são apaixonadas. Os homens realmente apreciam as mulheres libanesas por sua paixão e natureza dinâmica. Essa pode ser uma qualidade bastante irresistível para quem quer flertar ou entrar em um relacionamento romântico. Elas têm as habilidades necessárias para fazer os homens felizes nos relacionamentos. Sua paixão é clara não apenas na cama, mas em suas ações cotidianas. As belas mulheres do Líbano primam pela autoconfiança e carisma e vivem livremente sem restrições. Elas constroem relacionamentos cheios de amor e respeito pelos outros. Elas são alegres e divertidas. O que os estrangeiros mais amam nas mulheres libanesas são as personalidades descontraídas e alegres dessas garotas. Elas não se cansam da comunicação constante e do tempo com os amigos, além de conhecer novas pessoas. Essas características são o motivo pelo qual é fácil conhecer mulheres libanesas. Elas estão abertas à comunicação com outras pessoas e gostam de conhecer estrangeiros, porque o Líbano é um destino turístico popular, especialmente no verão. Elas são generosas. É muito importante para estas mulheres ter um parceiro de bom coração. Isso não significa que essas mulheres sejam materialistas. Elas percebem que você precisa ser generoso se quiser que seu relacionamento ou casamento dure. As meninas libanesas nunca esperam que um homem pague por elas em todos os lugares ou compre presentes caros regularmente. Por exemplo, uma garota pode pedir a um homem para pagar o jantar, mas depois comprar outra coisa em troca. Elas são sociais. As libanesas são muito social e gostam de estar perto de outras pessoas, então gostam de namorar alguém que seja parecido e goste da companhia de outras pessoas.
Se você é uma pessoa introvertida, pode ser difícil fazer amizade com a maioria das libanesas. É por isso que é aconselhável deixar sua personalidade envolvente e vontade de passar noites dançando em clubes e fazer viagens divertidas com elas. Lindos cabelos longos e bem tratados que parecem resplandecentes. Um corpo sexy que atrai os homens com suas curvas atraentes. Todas essas características tornam as mulheres jordanianas extremamente desejáveis. Elas são de boa índole. A primeira coisa que os homens veem é a bela aparência que os faz se apaixonar por essas adoráveis senhoras. Mas ser fisicamente atraente não é suficiente para conquistar o coração de um homem e fazê-lo querer relacionamentos sérios com uma dama. Contudo, as garotas jordanianas têm muitos traços de caráter positivos que atraem homens estrangeiros com o objetivo de namorá-los seriamente. A primeira é a bondade. Poucas mulheres modernas preservaram esse recurso, mas as senhoras jordanianas são uma das que ainda podem se gabar disso. Elas são benevolentes e compassivos. Essas senhoras estão sempre prontas para animar os outros quando estão tristes e para ajudar os outros quando precisam. Elas estão em conformidade. Muito poucas senhoras modernas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental têm esse traço de caráter. Pelo contrário, elas tendem a ser mandões. Mas as mulheres jordanianas não são assim. Elas nunca tentam dominar seus parceiros de vida. Elas consideram os homens os líderes em um relacionamento. Por isso respeitam suas opiniões e decisões e geralmente concordam com elas. Isso faz com que muitos homens ocidentais prefiram as garotas jordanianas a seus compatriotas para relacionamentos sérios e casamento. Elas são sinceras. As mulheres da Jordânia não suportam a falsidade. Eles não estão inclinados a fingir ou mentir. Essas garotas nunca enganam homens com intenções sérias. Além disso, elas não traem seus maridos porque isso é severamente desaprovado pela cultura e religião locais. Isso é considerado uma grande vergonha e um grande pecado. Portanto, as garotas jordanianas nunca arriscam sua reputação e boas relações com seus amados maridos por causa de aventuras passageiras. Elas são educadas. As boas maneiras são muito apreciadas neste país. As senhoras locais sempre mostram boas maneiras e tratam os outros com respeito. Elas nunca são rudes, por isso é muito agradável se comunicar com elas. Antes de começar a namorar seriamente uma mulher jordaniana, descubra se ela pode ser uma esposa adequada para você no futuro. Aqui estão as principais características das esposas desta nacionalidade que fazem felizes os homens que se casaram com meninas jordanianas. Esposas jordanianas são donas de casa responsáveis. Como em todos os países árabes na Jordânia, os valores familiares tradicionais influenciam significativamente os papéis de um homem e de uma mulher. O marido é considerado o chefe da família, responsável por tomar decisões e prover o sustento da família. Enquanto isso, a esposa é responsável apenas pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos. Como fazer tarefas domésticas é uma das principais tarefas das esposas jordanianas, elas podem se concentrar nisso sem distrações e entregar o melhor resultado possível. Essas mulheres são excelentes em limpar e cozinhar, e elas são muito conscienciosos ao fazer essas coisas. Esposas jordanianas são parceiras de vida devotadas. As pessoas deste país consideram a lealdade uma das melhores virtudes que uma pessoa pode ter. É especialmente relevante quando se trata de família. As mulheres jordanianas acreditam que não é apropriado trair seus maridos ou terminar com eles em tempos difíceis. Elas são muito dedicadas e defendem seus cônjuges, não importa o que aconteça. Esposas jordanianas são anfitriãs acolhedoras. A hospitalidade é um elemento integral da cultura jordaniana. As mulheres da Jordânia sempre ficam felizes em receber convidados. E elas fazem todo o possível para mantê-los confortáveis e divertidos. As mulheres jordanianas gostam de organizar jantares em família ou convidar amigos para sua casa. Isso torna a vida familiar menos entediante, além de ajudar a manter os laços familiares e sociais. As mulheres jordanianas são esposas e noras respeitosas. De acordo com sua cultura nativa, uma mulher deve adorar seu marido e seus pais. As esposas dessa nacionalidade nunca tratam seus cônjuges e sogros de maneira desrespeitosa. Elas são corteses, educadas e de fala mansa com elas.
Além disso, seguem seus conselhos e respeitam suas opiniões e decisões. Senhoras da Jordânia são mães carinhosas. Essas mulheres gostam de famílias grandes e amam todos os filhos igualmente. Elas cuidam do bem-estar de seus filhos e de seu desenvolvimento integral. Além disso, elas cultivam bons traços de caráter nelas. De acordo com a cultura jordaniana, para os meninos são coragem, determinação e independência, enquanto para as meninas são gentileza, polidez e saber fazer as tarefas domésticas.